Bom, a gente está gravando. Bom, pessoal, primeiro bem-vindo para todo mundo que está assistindo essa conversa. É a primeira conversa que a gente faz com os realizadores, muito por sugestão do João Gabriel Paixão, que vai entrar com o filme agora em setembro, né? Ele fez essa proposta, e aí o Giovanni, a gente achou que tinha tudo a ver, ter uma conversa mais informal e a gente poder ter esse registro, né, em relação aos dois e também falar um pouco sobre cinema. Primeiro, me apresentando, eu sou o Cauê, eu sou diretor artístico do Estranhos Encontros, que é essa iniciativa, a gente gosta de chamar de frente, uma frente de ação que engloba diferentes profissionais, mas que estão ali concentrados na programação de cinema. A gente tem desde curadores, críticos, realizadores, né, montadores, produtores, etc. E a gente se juntou a partir do ano passado, vendo que faltava uma janela para discutir cinema independente, principalmente para exibir cinema independente, né? A gente tem uma noção ali de fomento e de produção que está muito em cima da realização dos filmes, e às vezes essa cadeia, né, essa parte da exibição fica um pouco relegada ou fica concentrada na ideia da exibição comercial, do festival, da mostra. E aí a gente falou, pô, seria interessante ter uma ação espontânea, não que seja única, né? Nosso intento nunca foi exclusivo, a gente quer estimular outras iniciativas, a gente sabe que tem surgido mais frentes que estão se propondo a programar cinema, discutir cinema independente também feito no Brasil, principalmente contemporâneo, e a gente celebra isso, acho muito interessante. E a nossa ideia agora a gente está nessa versão online, né? Então, para quem está conhecendo Estranhos Encontros, caiu nessa conversa, a gente está exibindo um filme por mês, é isso que está rolando esse ano. No caso, a gente exibiu o filme do Pedro Faisal, que está com a gente hoje, que é o Reconciliados. A gente vai exibir o filme do Paixão, que agora eu esqueci o nome, Paixão me fugiu. A Premonição. A Premonição, um grande filme. A gente exibiu já alguns filmes, a ideia é seguir até o final do ano assim, e a gente quer também ter outras iniciativas presenciais, mas por hora a gente está com um site que fica ali adiante. Antes de eu introduzir essa conversa, eu vou passar para o Giovanni se apresentar e depois eu apresento os realizadores. Mas bem, pessoal, boa noite. Eu sou Giovanni Cômodo, sou diretor dos Encontros. Estou muito feliz de estar aqui para a gente poder conversar com dois realizadores que fizeram parte da produtora Raio Verde, dos filmes que a gente está exibindo aqui esse ano, essa dobradinha, assim, mês a mês, para poder falar desse momento importante da realização do cinema independente e pensar o lugar do cinema independente hoje no Brasil, poder aproveitar para pensar nas diversas intersecções entre crítica e realização e planos para o futuro, para a gente pensar sempre no cinema daqui. Acho que era... Não sei. Eu não sou... Não, foi ótimo. Eu vou introduzir, então, vou começar pelo Faisal. O Pedro Faisal, ele é professor do Bacharelado em Cinema e Audiovisual da Unespar e do PPG Cineave da Unespar. Ele é doutor e mestre em Meios e Processos Audiovisuais pela ECA, bacharel em Comunicação Social e Cinema pela UF, e sócio da produtora Raio Verde, né, que é a produtora responsável pelos dois filmes, diretor, roteirista e produtor dos curtas-metragens Homem, de 2008, Coração, 2009, Reconciliados, 2013, Aceno, de 2022, e A Cigana Adormecida, de 2023. A gente também está aqui hoje com o João Gabriel Paixão, também formado pela UF em cinema, e trabalhou na área do cinema como montador, produtor, e foi crítico de cinema com passagem pela Contracampo, onde, se eu não me engano, o João foi editor. O João também está realizando o doutorado dele na área de filosofia pela UERJ, e é professor e pesquisador na área de filosofia. Então, gente, bem-vindos. Se vocês quiserem falar uma palavrinha aí antes de eu começar. Queria agradecer pela oportunidade, né, pelo convite. Fiquei muito feliz, né, de exibir o meu filme depois de tanto tempo, né, um filme filmado em 2010, finalizado em 2013, e que na época rodou um pouco alguns festivais, mas que desde então estava praticamente parado, assim. Então foi muito legal, assim, mostrar esse filme para pessoas que não conheciam. Alguns alunos meus viram os filmes. Enfim, fiquei muito feliz e achei que foi essa plataforma foi muito gentil de ter exibido o filme,
chamado uma pessoa para redigir uma crítica sobre o filme, uma entrevista generosa também. Então, só tenho a agradecer pelo convite. Boa noite a todas e todos. Eu também fico muito feliz de estar podendo exibir meu filme nessa janela dos Estranhos Encontros. Agradeço muito ao Cauê e toda a equipe, Giovanni, Felipe Soares Lopes e toda essa galera. Realmente, meu filme não circulou tanto assim. Eu lembro que passou em mais ou menos, no máximo, 10 festivais, talvez um pouco menos. A exibição de curta-metragem no Brasil sofre de pouca distribuição. E a gente, até o meu filme e o do Pedro, a gente tinha optado por deixar os filmes abertos no Vimeo. Então, eles estavam disponíveis no canal da Raio Verde Filmes, que era a nossa produtora, eu já saí agora da produtora, mas era a nossa produtora, e os filmes ficavam no canal da produtora abertos, né? Aí agora a gente está deixando exclusivo com Estranhos Encontros, né? Mas eles tinham pouca circulação, e agora eu tô muito feliz que vai ter essa circulação aqui pelos Estranhos Encontros, com a produção de uma crítica feita pelo Cauê, que eu gostaria muito de ver essa crítica, e também a entrevista que eu concedi a vocês. Então, eu estou muito grato, e eu acho que é um filme que, para mim, é um filme daquela época, né? Como o Pedro falou, a finalização foi em 2013, mas a filmagem foi em 2010. Então, a gente está falando de um espaço temporal de 14 anos desde a filmagem, e era uma outra época para mim, né? Eu era quase uma criança, tinha 20 e poucos anos de idade, né? E então eu acho que os erros do filme, ele tem uma coisa, ele até tenta, no meu filme, eu acho que até que ele tenta ser muito maduro, mas na verdade ele tem uma série de coisas de um filme de primeiro filme, de aventuras de primeiro filme, etc. Então, não necessariamente é quem eu sou hoje, entendeu? Eu acho que não é, sabe? Mas digamos que represente de uma forma fidedigna, não, mas represente bem uma certa época da minha vida, né? Acredito que sim. Eu vou fazer esse bate-bola, então vai ser mais ou menos o seguinte: a ideia é justamente deixar vocês falarem, né? A gente quer muito ter esse registro de vocês, e eu vou fazer esse meio ping-pong com o Giovanni. Pode ser, Giovanni? A gente faz uma pergunta a cada, mas também, se surgir coisas no meio que vocês acham interessantes de falar, ou se vocês quiserem fazer perguntas uns para os outros, fiquem 100% à vontade nisso. E aí eu acho que o Paixão já levantou uma bola que é super interessante, né? Porque eu acho que está no texto que eu escrevo sobre o filme dele, mas também caberia para o filme do Pedro, que eu sinto que esses filmes, eles são um pouco um retrato de uma época. Eu acho que são filmes de transição, até para quem não sabe, eu fui formado na UF também, uma geração depois, a geração dos dois, e foram filmes realizados em 35mm, que depois não virou mais uma prática da universidade, não sei se por uma questão... A gente sabe que os laboratórios chegaram a fechar, então imagino que tiveram complicações em relação à estrutura, talvez manutenção das câmeras, né? Mas eu peguei bem essa fase da transição para o digital. Então, a gente tem uma questão material, né? E eu imagino que isso deve ter influenciado na própria organização das equipes. Quero saber um pouco, até a gente pode talvez começar por aí, né? Como foi esse caminhar, né? Primeiro eu acho que engloba, né, a montagem dessa produtora, dessa frente, que não eram só vocês dois e que tinham pessoas de diferentes funções, a relação dessa montagem da produtora com a crítica, como o nome alude, né, o filme do Eric Romer. Eu sei que pessoalmente vocês têm uma trajetória tanto fora e dentro da academia com o cinema, então tinha um pensamento de cinema envolvido, e na parte assim mais conceitual, como que foi esse caminhar, né, da crítica, da paixão por cinema para fazer um filme, e na prática, como se dava. Até porque uma das coisas que me pegaram, eu li uma entrevista do Paixão na época do filme, e isso marcou minha vida, que ele falou assim, quando você faz um filme independente, no caso um curta, você pode até ter um produtor, mas o produtor sempre vai ser você, porque o único interessado naquele filme sair, o maior interessado é sempre a pessoa que está realizando o filme, que não tem uma proposta comercial, né? A circulação, como a gente bem sabe, ela acaba sendo pequena, então
é diferente como é um longa, etc., até para quem não sabe do contexto. Então, eu queria saber isso, o que influenciou vocês, como foi essa caminhada, e na prática, como se deu? Foi o primeiro filme de vocês na faculdade, não foi? Como vocês foram avançando durante os filmes? Uma pergunta bem objetiva aí sobre os bastidores dos filmes. Eu acho que eu posso começar, né, para a gente fazer esse ping-pong. Não é tão objetivo assim a pergunta, tem várias perguntas. Mas, assim, legal, assim, você colocou várias coisas interessantes, né? Eu vou tentar lembrar de algumas delas e vou respondendo. Aí, se o João depois quiser complementar, falar também do meu filme, porque, assim, para quem não sabe, o João trabalhou no meu filme como montador, e eu trabalhei no filme dele como diretor assistente. Então, a gente estava próximo, assim, né, nessa época, né? Bem próximo. Infelizmente, a distância colocou enfim, a gente não se vê com tanta frequência, né, João? Uhum. Atualmente estou morando em Curitiba, mas, enfim, essa época a gente estava terminando o curso de graduação na UF, de cinema na UF, né? A gente, não sei se a gente já tinha aberto a produtora formalmente, ou se ainda era um desejo de abrir a produtora, não lembro direito. Só abriu mais tarde. Já abriu mais tarde, né? Mas era um grupo de amigos, todos, eu acho, estudantes do curso de cinema na UF, muito apaixonados por cinema, né? A gente viu nessa disciplina de TCC, que era disciplina de finalização, quer dizer, TCC não, né? Era disciplina de realização do filme, né? A oportunidade que na época já era vista como uma oportunidade rara, uma oportunidade única, talvez, da gente filmar em 35mm, porque naquela época já era menos comum, né, você fazer um filme em 35mm. Então, a gente percebeu que seria uma ocasião muito interessante, e eu acho que tanto eu quanto o João, talvez pela questão do próprio suporte, eu acho que a gente quis realmente colocar no filme muitas das questões que a gente estava pensando na época, né? Acho que a gente não queria fazer um filme frívolo, né? Eu acho que era uma coisa que passava pela minha cabeça na época. Eu queria fazer um filme que correspondesse, de fato, às coisas que eu acreditava na época, né? O Bresson era uma referência grande, no meu caso, o Eugene Green também já era uma referência. Então, eu acho que a película deu a gente deu deu um certo peso ao filme, que acho que acabou dando ao filme uma estranheza interessante, né? Tanto o meu quanto o do João são filmes estranhos, né? E não à toa estamos aqui nos Estranhos Encontros, né? E então, assim, é isso, assim, foi um filme feito já há bastante tempo, assim, não tenho uma memória tão detalhada da época, mas eu guardo com muito carinho, assim, porque depois disso também, depois que a gente sai do curso de cinema, depois que a gente sai da graduação, que é uma época em que a gente tem as condições muito boas para fazer filme, né? Os amigos, a equipe, né? Os equipamentos. Depois que a gente sai do curso de cinema, pelo menos para mim e para o João, a gente acabou se distanciando um pouco da realização, né? Então, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que a, essa esse filme é muito fruto de uma época, talvez ali o declínio do analógico, né? Acho que isso perpassa os nossos filmes, né? E talvez isso esteja presente em alguma medida, né? O que você acha, João? Um pouco a minha experiência, tanto como montador do filme do Pedro e produtor também, né, Pedro? Eu fui produtor, né, no seu filme. Foi, né? Acho que foi, acho que sim, É, foi. acho que é aquele produtor que é assim, produtor de curta-metragem, até uma fala que o Cauê acabou de falar, né? O verdadeiro produtor é o diretor do filme. Ele é o autor do filme e ele tem que viabilizar o filme de todas as formas, financeiras inclusive. Então, quem manda mesmo é sempre o diretor, mas eu fiz o trabalho assim do produtor amigo, né? Que no filme do Faisal, que era é, viabilizar também a filmagem do filme, né? A equipe, o elenco, etc. Tentei ajudar
tudo que eu pude. Eu fiz esse trabalho de produtor em alguns filmes, né? Eu lembro que eu também fiz um trabalho forte num filme que eu acho que não ficou, não foi exibido, que é o Fome, da Joyce Scavone, que também é um filme da nossa produtora Raio Verde Filmes. Eu acho que o filme dela acabou, ela não quis distribuir o filme, eu acho, tá? Mas eu também fui o produtor do filme dela. E eu gostava, meio sadomasoquistamente, de fazer a produção naquela época, que é um trabalho super difícil, no fundo envolve uma grande equipe para fazer produção, e é um trabalho super exigente. Eu não estou falando do meu filme, eu vou falar do meu filme, mas agora deu vontade de falar desse trabalho de produção, não sei porquê, mas vamos embora, vamos falar tudo que vem. E aí, eu também fui montador do filme do Pedro e do meu filme, e eu gostava de fazer o trabalho de montagem porque é um trabalho mais introspectivo. Então, eu tinha um trabalho mais introspectivo que é diferente, totalmente diferente do trabalho no set de filmagem. O set de filmagem é uma loucura. E eu acho que eu nunca gostei muito do set de filmagem. Essa que é a verdade. Acho que é por isso que eu não quero saber muito de trabalho com cinema, assim, porque eu não quero muito saber de set de filmagem. Eu acho um trabalho muito estressante, não sei se eu gosto muito da experiência. Mas a montagem é uma experiência subjetiva, introspectiva, melhor dizendo, introspectiva de articular os planos do filme, ver o que dá certo, qual é o ritmo do filme, etc. E gostei muito de trabalhar com esses dois filmes, né? O meu filme eu já tinha a ideia desde o roteiro, mas o filme do Pedro, pelo que eu me lembro, foi bem legal de montar também. Lembrando que são dois filmes filmados e finalizados em 35mm. E até uma coisa que aparece, eu acho, na minha entrevista e na do Pedro, que uma vez que eles foram finalizados em 35mm, eles tinha pouco material rodado. Então, a gente, hoje em dia, você filma o digital, filma 50 takes por plano, e tem um material enorme para um filme de 10 minutos, 15 minutos. Meu material acho que durava meia hora, tudo. Ô, João, não sei se você lembra, mas nós tínhamos 8 latas de negativo. Cada lata de 35mm, se eu não me engano, é algo em torno de 3 minutos, né? 3 minutos e meio. 4 minutos. Acho que menos de 4. Menos de 4. Então, era mais ou menos 2-1, fazendo os cálculos assim. 2-1, um pouco menos até, talvez. Então, a gente teve que... Isso, tanto no meu filme quanto no Pedro, significou que quando a gente disparava a câmera, estava todo mundo super ligado, né? Porque não podia dar nenhum problema. E um detalhe curioso, especificamente do meu filme, é que eu usei o primeiro take de quase todos os planos. Praticamente todos. Então, a gente até... Eu tinha um segundo take, etc., mas a gente, quase todos os takes, eu usei o primeiro take do plano. E aí, isso significa que foi uma montagem muito diferente, eu acho, da que se faz hoje em dia. E a filmagem também, diferente. Porque você já tem que deixar tudo totalmente esquematizado com os atores têm que estar totalmente bem preparados para chegar o momento, vai disparar a câmera e aquilo tem que acontecer naquela hora e tem que dar certo, né? Vocês sabem que o John Ford filmava com poucos takes, o Clint também. O Clint é outro que filma com poucos takes, né? Aqui já estou fazendo umas referências cinéfilas. Gente, se eu estiver falando muito, pode me interromper, vamos começar uma conversa. Vamos embora, eu entrei aqui no ritmo brainstorm, assim. E aí, o John Ford, ele fala que o ator, a ideia do ator que ele tem muito mais espontaneidade nos primeiros takes, né? Eu sei que o John Ford fala isso. E isso é verdade, assim, essa espontaneidade do primeiro take, dos primeiros takes, você não tem muito material, então tinha todo um negócio com isso, assim, que eu lembro muito bem, sabe? E claro que nem todo diretor concorda com isso. Mas, gente, já falei muito, eu acho que tem muita coisa ainda para falar, vamos falando. Giovanni, manda bala, então.
queria aproveitar e pegar esse gancho exatamente para perguntar da preparação para o 35mm, né? Que é quase que a gente está usando. É muito inacreditável que faz 14 anos, é quase uma arqueologia que a gente está propondo aqui, porque exige um rigor mesmo, né, para preparação, tanto em matéria do plano que vai pensar, da locação, da luz, né, eu imagino que tem esse, e dos atores, então fiquei muito curioso, até, Paixão, como você falou dessa questão do primeiro take, né, e o trabalho dos atores desse filme também é muito interessante nos dois casos, né, também, só queria saber como que foi essa preparação para proação. Eu quero até complementar, se vocês conseguirem falar, como que é legal a nível de registro, né? Essa coisa mais material, do tipo, qual que era o laboratório, onde vocês pegaram o filme, que câmera vocês usaram, para ter um pouco dessa ideia da imaginação do que era fazer esse filme naquela época, que depois se perde, a gente não tem registro. Uhum. Legal, legal. Então, vou começar pela pergunta do Giovanni. Outro dia eu estava conversando com um amigo que trabalha com AD, né? E ele me falou que muitas das séries produzidas hoje, nesse esquema mais industrial, Netflix e tal, filma hoje em dia sem decupagem, né? Eles filmam muitas vezes direto a partir do roteiro. E esse comentário me chocou um pouco, porque eu não imaginava que isso era feito desse jeito. Para mim, a decupagem era um documento absolutamente fundamental que todo set de filmagem tinha muito, né? E justamente porque essa experiência do 35mm me fez planejar muito, né? Eu fiquei muito tempo trabalhando a decupagem, né? A decupagem era muito precisa, justamente porque a gente não podia errar muito, né? A gente tinha que ir muito direto. Então, eu acho que aí já temos uma questão aí, uma diferença em relação ao... Acho que o digital mudou um pouco as regras do jogo, né? Então, é isso, assim, muito planejamento, muito tempo de pré-produção, né? Roteiro e decupagem, né? Plano de filmagem. Eu acho que... Eu não sei se você lembra disso, João, mas eu fiz pro Reconciliados 10 ensaios com o ator do filme. Aquela cena longa lá no final do monólogo fez com que a gente se reunisse exatamente 10 vezes para ensaiar com os atores. Isso é muito acima, né, do que se faz. Imagina, é difícil imaginar hoje um curta-metragem com esse tipo de preocupação, de ensaiar muito, a exaustão, né? Então, eu acho que isso deu a gente a necessidade de planejar muito grande, né? E algumas questões aí que o Cauê perguntou sobre questões mais factuais, concretas, né? Bem, laboratório que revelou o filme foi a Labocine, né, João? A Labocine fechou já, e o equipamento, alguns equipamentos eram da própria UF mesmo, e outros equipamentos, como a câmera e as lentes, eram do CTAV. O CTAV tinha um convênio com a UF, e eles emprestavam câmera, lente e talvez alguns equipamentos de luz também, né? Mas é isso, a gente não precisou gastar nada do nosso dinheiro com aluguel de equipamento, foi tudo de convênio da UF, né? O que foi um privilégio muito grande, né? A gente fez esse filme. E todos os gastos laboratoriais também, claro, foram pagos pela UF. Então, foi realmente o melhor dos mundos, né? A gente só entrou com as nossas ideias e tal. Agora, né, a gente falou que o filme foi rodado em 2010 e foi finalizado em 2013. Por que essa diferença? Porque os convênios com a UF eram precários, às vezes a UF demorava um tempão para pagar o laboratório, então os convênios eram interrompidos, o que era comum na época, a gente já sabia que ia demorar mesmo, e demorou a beça. Mas é isso, a gente estava lá, a gente esperou um bocado e a gente acabou finalizando o filme em boas condições, né? Em boas condições, mas assim, por exemplo, a marcação de luz da cópia final, ela passou por um processo bem simplificado. Não sei se o João vai lembrar disso, mas normalmente Lembro. as pessoas passavam por vários processos de marcação de luz até chegar numa cópia. Não na UF, né? Oi? Não, os cursos da UF nunca foram assim. Não, exatamente. Os curtas na UF, eu acho que era uma única marcação de luz.
Se você acertasse, ótimo. Se errasse, azar, né? Então é isso. Tinha umas precariedades, assim, né? Mas eu acho que a experiência como um todo foi bem bacana, né? Então, complementando assim, a fala do Pedro, de fato, a câmera 35mm que a gente filmou, a gente pegou do CTAV de graça, através do convênio do CTAV com a UF, etc. A gente conseguiu pegar essa câmera, que é uma câmera que, se eu não me engano, era bem antiga. Era uma câmera que eu acho que falava que rodou na Segunda Guerra Mundial, umas coisas assim, sabe? E que não fazia sync. Aí a gente ficou com medo de filmar com som direto, a gente não quis fazer som direto, pelo menos o meu filme, ele é dublado, né? Eu acho que dá para perceber isso na cena do diálogo no início. Ele é dublado. Então a gente fez um som ali da guia na hora da filmagem, e depois a gente fez o som rodado em estúdio. Porque eles estavam com medo da câmera, sei lá, não sei exatamente o que, mas não fazer um sync. Eu não sei se a câmera sai da velocidade 24 quadros por segundo, não lembro, mas estavam meio preocupados com a câmera. Então é uma câmera que não é aquela câmera que um filme hollywoodiano de 35mm do Tarantino vai usar, entendeu? Não é essa câmera, mas era maneiro, eu achava que era uma super aventura, né? E é isso que eu já falei do primeiro take, tinha essa aventura do primeiro take, tudo tinha que resolver no primeiro take. Só complementar uma coisa que o Pedro falou, na verdade, eu aluguei equipamento de luz. Então, o meu filme, uma parte do filme, ele se passa em externa à noite. Cara, se você quer filmar, mesmo se for digital, externa à noite, cidade à noite, cidade de noite, você vai gastar muita grana com luz. A não ser que você faça uma coisa muito pobre, visualmente falando, né? Mas para o 35mm, eu lembro que eu tive que investir particularmente num dia de diária, que eu gastei uma grana com luz para a gente simular assim, as luzes da cidade, né? E então, sim, não foi só o UF, não, cara. Eu entrei também com recursos, né? É isso que eu tô falando do produtor-diretor, né? Eu entrei com recursos também. A finalização em 35mm foi toda pelo Labocine, que é essa empresa que fazia. Ela fazia todas as cópias 35mm que passavam no cinema. Então, os filmes que eram exibidos em 35mm na época, hoje não são mais, não tem mais exibição em 35 no circuito comercial, mas naquela época tinha. Então, os filmes mais blockbuster, assim, eram todos 35mm feitos pela Labocine. E era o mesmo laboratório que se encarregava dos nossos humildes curta-metragens, né? Então, isso era muito bacana. Eu queria ter mais uma marcação de luz, é o que o Pedro falou, né? Eu queria ter mais uma marcação de luz. Eu acho que a minha marcação de luz não foi boa o suficiente. Toda vez que eu vejo a cópia 35mm, eu não fico inteiramente suficiente com a marcação de luz. Fizemos Mas, ô, também. João, Ah, desculpa interromper. Você viu recentemente, você não, conseguiu projetar o filme já projetei em 35, já vi. E na época, né? na época, Sim. atualmente eu não vi recentemente a cópia em 35, não. Ela tá lá no MAN, ela tá guardada no MAN, Uhum. mas se for exibida, eu já sei que tem problema com marcação de luz. Não, a minha também. A minha cópia em 35mm está aqui na Cinemateca de Curitiba. Ela é bem escura. É. Então, assim, esse arquivo que a gente está exibindo nos Estranhos Encontros, a gente conseguiu melhorar bastante, né? A gente manipulou, colorizou, né? Mas a cópia em si, ela do Reconciliados é bem escura, particularmente. É, não, fala, depois eu falo. Não, a do A Premonição, eu não lembro exatamente como é que ficou a cópia final, mas... Porque teve uma cópia final em 35mm e uma cópia final digital. A cópia final digital não é uma simples scanner, digitalização da cópia 35, porque na verdade pegou do negativo. Então a gente pegou do negativo, que é uma espécie de material bruto dos 35mm, e a partir dele a gente fez a digitalização em 1080, né? Que na época era 1080 mesmo, Full HD. E aí a gente fez um ProRes em 1080, aí esse eu já acho que já está mais bem feito. Sendo que a UF não pagava
esse material. Outra coisa que eu tive que pagar do meu bolso. Eu fiz numa dessas finalizadoras lá em São Paulo, né? E agora eu não lembro qual é. Você diz o Telecine, né? O Telecine Online, né? Telecine Online, É verdade, eu também paguei isso. Até a nível de curiosidade, hoje se voltou a filmar em 16, né? A publicidade tomou 16 como formato, acho que até um meio audiovisual, séries, etc. Mas é difícil ter igual vocês fizeram, né? Com a própria marcação de luz e sair a cópia, porque a galera faz o look do grão, da película, mas o processo hoje, até por uma questão de ser cara, não sei como está a questão da telecinagem, e de fazer a cópia, né? De fato, manufaturar a cópia em 35, mas se escaneia e se faz o grading pelo DaVinci, aí se exibe só a cópia em digital. Então a gente vê vários filmes que são em 16, mas eles na verdade foram captados em 16, mas a finalização, etc., às vezes até a própria montagem, ela é toda já, o filme já é digital, é um híbrido contemporâneo. Então vocês estavam num processo até que hoje é sui generis mesmo para o cinema feito em filme. E aí queria aproveitar o gancho, porque até dá uma contextualizada. Acho que os textos que vocês vão encontrar no site já fazem isso, mas dando essa reiterada, porque vocês eram numa baita geração. Para quem não está tão acostumado com a história do cinema, da faculdade de cinema, né? A UF é uma faculdade muito tradicional, ela fica em Niterói, no Rio de Janeiro, e por lá passaram diversas gerações, desde a sua formação até os anos 2000, né? A geração que precede é uma geração também muito cinéfila, se a gente pensar assim, a grosso modo, que é a geração do Eduardo Valente, Felipe Bragança, entre outros nomes. É uma geração que tem o seu apogeu. Eu acho que o filme do Eduardo Valente chega a passar na competição de curtas de Cannes, também era um filme em película. Era uma geração que estava ali na linha de frente da crítica, óbvio que já com trabalho com uma geração passada, e que é uma geração que meio que também acaba se, entre aspas, implodindo, a gente pode pensar assim, porque as pessoas vão tomar iniciativas próprias, né? Essa coesão que existia enquanto grupo se perde um pouco, até por uma questão natural de desenvolvimento de carreira, interesse das pessoas, e a geração de vocês vem a seguir, mas não deve nada, ao meu ver, à geração passada, no sentido que também era uma geração muito cinéfila, uma geração que tinha a sua autonomia. E aí é uma pergunta, na verdade, dupla, mas eu vou fazer a primeira parte, aí o Giovanni entra com a pergunta dele e depois eu faço a segunda. Mas o meu interesse, primeiro, é o ambiente de formação de vocês. Eu sei que o cinema foi uma coisa que seguiu para além desses filmes, principalmente no caso do Pedro, né, que hoje é docente em cinema, mas voltando atrás, o ambiente, vocês tinham cineclubes, vocês frequentavam o circuito, e até o próprio grupo da Raio Verde, quando vocês formam, tinha uma coesão de gostos, ou cada um tinha uma coisa, e como vocês negociavam principalmente essa cinefilia, que imagino que vocês tinham, e eu quero saber como ela se articulava, com a questão da realização. Porque a gente sabe que o passo, e acho que é uma coisa que a geração passada da Contracampo enfrentou, o passo de você ir do repertório, né, cineastas, e principalmente no caso de vocês, né, o conhecimento de processos de cineastas, para, de fato, colocar um filme, eu sei que são filmes carregados também de referências, acaba sendo uma aventura um pouco tortuosa às vezes, né? Elaborar esse arcabouço conceitual para um trabalho prático, passar da crítica para a realização. Então, se quiserem falar um pouco sobre esse ambiente de formação, passar a bola aí para vocês. A gente responde agora, né? Antes da pergunta do Giovanni, é isso? Ah, tá. Bem, assim, primeira coisa que nessa época e ainda hoje eu não me considero um cinéfilo, exatamente, né? Acho que o João Gabriel, o Calac eu não me considero um cinéfilo hoje, Pedro. Tá certo. Desculpa interromper, mas eu não me considero mesmo um cinéfilo hoje. Mas na época você era, João, você via muito filme e eu nunca fui assim, por exemplo, na época que tinha o Festival do Rio, por exemplo, o João e o Calac, outro grande amigo nosso, né, que também era da Raio Verde, eles viam muitos filmes, eles tinham uma relação com a crítica, muito mais intensa do que a minha própria, né? Mas, assim, a minha relação com o cinema naquela época era muito, assim, cinema europeu, até o cinema brasileiro já não era tão intenso, eu acho que se intensificou depois que eu saí da graduação, mas era basicamente cinema europeu e cinema contemporâneo, assim, era muito cinema americano. Então, eu consumia muito cinema americano e cinema moderno europeu, assim, né? E eu acho que o João Gabriel e o Calac e outros amigos, a Alice Furtado também,
tinha uma admiração muito grande pelos cineastas americanos, né? John Ford. Acho que eles tinham um repertório de cinema clássico hollywoodiano bem maior do que o meu. Tinha um Não tinha interesse tanto assim, maior. não. Oi? Acho que não tinha só interesse em cinema clássico, não. Não, não só, mas era um interesse grande. Vocês sempre... me parece que vocês estavam mais interessados, assim, pelo o cinema de gênero, por exemplo, que é uma coisa que na época eu não tinha tanta entrada, assim, não tinha tanto interesse, né? Pedro, fazer um parênteses só, o Calac que eles falaram, né, o Calac Nogueira, aí depois podem até adensar, é membro da Raio Verde, e ele assume durante um período, me corrige se eu estiver errado, João, a editoria da Contracampo, né, que é a última editoria antes do fechamento da revista. A Alice, que o Pedro comentou, depois faz a transição para uma realizadora de longa-metragem, né, vai estudar na França, então também outro nome da geração dele, só dando uma breve contextualização. Sim, legal. Então, éramos todos amigos, eles eram mais jovens do que eu, né? Eu já tinha feito uma outra graduação antes. Então, o João, quando eu conheci o João, acho que ele tinha 17 ou 18 anos de idade, era bem novinho, 18. Eu já tinha 23, né? Então, para mim era muito interessante ver esses jovens cinéfilos super interessados pelo cinema e pela crítica, né? Mas fala da sua relação, Pedro. Que graduação você fez e como você caiu no cinema, Pedro? Fiquei curioso agora. Cara, eu fiz graduação em engenharia de produção. Tinha essa relação com as exatas. E aí, quando eu comecei a trabalhar efetivamente, é que a coisa começou a ficar esquisita, né? Comecei a realmente rejeitar. E na época eu via muito filme, gostava muito de cinema, e aí resolvi fazer o curso de cinema, né? Então, conta disso que eu já tinha essa outra. Mas assim, quando eu entrei no curso de cinema, a minha relação era eu muito apaixonado pelo cinema, sei lá, do Antonioni, do Visconti, né? O Bresson foi um pouquinho depois. Tinha uma relação muito grande com o cinema italiano, cinema francês. Mas assim, o cinema brasileiro, o cinema novo, por exemplo, ele virou uma paixão um pouco depois, assim, né? Curioso como que esses movimentos vão se dando, né? Primeiro me encantei sei lá, pelo neorrealismo, pelo Novello Vague, pelo cinema italiano ali dos anos 70. Aí depois que outras coisas que foram aparecendo para mim, né? Mas eu lembro que para esse filme especificamente, eu gostava muito do Candeias, Oswaldo Candeias. Foi uma descoberta muito impactante para mim, assim, e é difícil defender isso, mas eu vejo até um pouco do Candeias nesse meu filme. E e coisas assim dispersas, né? Coisas assim que sei lá, nos festivais, né? Naquela época, acho que o cinema asiático estava muito forte, né? Cinema do Apichatpong, do Hou Hsiao-hsien, alguns diretores assim que realmente me empolgaram muito naquela época, né? Mas aí eu acho que já não está tão presente no filme em si. Fala aí, João. E Pedro, antes de passar para o João, vocês tinham algum cineclube? Vocês tinham alguma atividade de exibir filmes também? Então, a gente tentou fazer alguns encontros regulares, né, João? Eu lembro que na minha casa, eu morava muito distante do Calac, do João, da Alice, mas eu lembro que a gente tentou fazer uns encontros na minha casa, marcar para ver uns filmes e tal, mas isso nunca, de fato, aconteceu com frequência, assim, né? A gente via muito filme nos circuitos comerciais, ali em Botafogo, né? Eu lembro que lá tinha umas três salas de cinema bem legais, a gente sempre via filme lá e se encontrava, conversava sobre os filmes ali naqueles bares ali que ficavam ali próximos, né? Mas Cineclube, acho que a nossa relação com o Cineclube nem era tão aquecida assim, né? Não acho que era, né, João? Eu tô lembrando de duas coisas. Um é um cineclube que eu fiz muito depois, quando eu já estava na filosofia, mas foi tão curto que eu acho que nem o Pedro sabe disso. Eu já estava na filosofia e aí eu fiz um cineclube de cinema. Não era nem cinema e filosofia, porque isso é muito picareta, mas era, era um cineclube de cinema, assim, lá no IFIX, que é o Instituto
o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, no centro do Rio. E eu fiz disso um período. E isso me lembrei agora, porque não sei se é tão relevante. Mas eu lembro também que tinha o Cineclube da Contracampo. Depois teve o Cineclube da Cinética. E o Cineclube da Contracampo acontecia no Odeon. Isso já tem, porra, tem quase 20 anos, tá? Eu acho que o Cineclube da Contracampo... Você lembra qual era o nome, Pedro? Sim, é bem lembrado. Chamava Cineclube. Só isso? Chamava Sessão, Cineclube. Sessão Cineclube. Sessão Cineclube, exatamente. Bem Sessão lembrado. Cineclube. Era um ótimo cineclube, era uma vez por mês, às quartas-feiras, lá no Odeon, Odeon. e eram sessões muito legais, assim, tinha sempre muito debate depois das sessões, era um lugar muito interessante. Eu era fascinado por essas figuras da crítica. Então, deixa eu comentar uma coisa. Na verdade, a minha relação com a crítica, ela começa, cara, se bobear, tinha uns 13, 14 anos, quando eu começava a ver os filmes e queria escrever sobre eles. Então, tem um texto, se eu não me engano, é do Ted Gallagher, ou talvez não, mas é um texto eu acho talvez do Chris Fujiwara, que ele comenta que o crítico tem que gostar de escrever, ele não tem que gostar de ver filme, quer dizer, tem que gostar de ver filme, mas ele tem que gostar de escrever. Se você não gosta de escrever, você não vai ser crítico, entendeu? Então tem um outro lado da crítica, acho que o Daney é um cara que também fala umas coisas assim, sabe? Você tem que gostar de escrever também. E eu lembro que eu gostava de escrever sobre os filmes, isso desde muito novo, antes de conhecer Contracampo. Gostava, assim, eu não sei. Eu, inclusive, guardei esses arquivos de texto de filme desde aquela época, assim, eu tinha uns 14 anos. Então, eu comecei já naquela altura, vendo o cinema de autor, vendo os filmes do cinema de autor, já com uns 14, 15 anos, David Lynch, Tarantino, esses nomes clássicos da primeira cinefilia, sabe? E aí foi um caminho natural para mim conhecer a galera da crítica. Foi um caminho natural, totalmente natural. Aí o Pedro fala a experiência dele, mas a minha experiência é que quando eu entrei na UF, aquilo fez um sentido imediato para mim. Eu conheci as pessoas que eram da Contracampo, depois apareceu a Cinética. Aproveitar esse gancho, você acabou de enumerar todo um arcabouço aí de cinefilia e relação com o cinema, e essa relação apaixonada também de muito tempo, mas agora há pouco você disse não, que definitivamente não é cinéfilo, nunca foi. Qual que é a crise aí, né? Não sei se a gente já está entrando no divã aqui na conversa. Né? Assim, a minha relação com a crítica era de muita admiração e de acompanhar mesmo, né? Eu lembro que sempre que eu via um filme, eu queria dialogar com o que se estava escrevendo sobre aquele filme. Eu tinha esse diálogo constante com a crítica, né? Mas muito no papel do leitor, né? Eu não me senti, eu sentia muito fortemente que eu não tinha uma visão de conjunto do que se produzia no cinema naquela época. E hoje, menos ainda. Eu acho que essa visão de conjunto, esse panorama da produção contemporânea, eu nunca tive muito. E talvez por conta disso, eu nunca fiz esse movimento de entrar para a crítica, né? Eu escrevi umas coisas, gostava de escrever, gosto muito de escrever, e acho que essa minha entrada para o mestrado, depois para o doutorado, tem a ver com esse gosto pela escrita e pela análise de filmes e tal, né? Eu lembro que quando eu entrei no mestrado para estudar o Eugene Green, foi um, foi um encantamento enorme, assim, né? Eu estudava na UF, que era uma universidade que tinha algumas precariedades, né? Vocês conhecem bem. E quando eu fui estudar o mestrado em São Paulo, na USP, eu, sabe, me deparei com um universo muito grande, assim, de livros enfim, e tinha várias outras pessoas estudando lá também, né, junto comigo, né? O Luiz Carlos Oliveira Júnior estava fazendo doutorado, o Lucas Batista estava fazendo mestrado, entrou junto comigo, e outros colegas, né, o Edson, o Leco, enfim, pessoas muito, muito, muito legais, assim. E o ponto que eu queria deixar claro aqui é que é, eu acho que a academia, para mim, foi uma abertura muito grande, assim, foi uma experiência
de abertura mesmo, né? De expansão de horizontes, né? Só que eu fui para São Paulo e me distanciei um pouco também da minha turma, com quem eu fazia os filmes, né? Eu fiz 3 filmes, 3 curtas na graduação, e eu me distanciei um pouco da graduação, quer dizer, eu me distanciei bastante da realização, né? Fiquei 7 anos em São Paulo, fiz mestrado, fiz doutorado, foi um período muito legal, assim, um pouco solitário, talvez, mas de muita... Então, para mim, eu não acho que isso seja algo geral, mas para mim a academia, ela não se revelou, digamos assim, complementar ou simultâneo em relação à realização. De certa forma, eu me virei um pouco as costas para a realização. E aí, quando eu vim aqui para Curitiba, onde eu atuo como professor, algumas portas se abriram, assim, o que me deixou muito feliz, né? E onde eu dou aula, onde eu e o Giovanni damos aula, né, no curso de cinema na Unespar, tem vários realizadores entre os professores, né? Por exemplo, talvez o principal realizador do Paraná, que é o Luiz Fernando Severo, é nosso colega, né? Dá aula junto com a gente. Tem vários outros professores, né? O Eduardo Baggio, o Alexandre Garcia, que também fazem filmes, né? Acho, inclusive, que é mais fácil produzir filmes aqui no Paraná do que no Rio e também do que em São Paulo. Essa é a minha experiência, porque aqui, por ser um estado rico, e talvez pelo fato de que o volume de realizadores e realizadoras é menor, né? E aí eu acho que a concorrência é um pouco menor também. Então, eu sinto que você conseguir ser aprovado no edital de fomento no Paraná, em Curitiba, me parece mais fácil do que... Para mim, ser aprovado no edital de curta ou de longa no Rio era surreal, assim, era um milagre, né? Aqui a coisa é diferente, assim, e eu acho que isso me impressionou muito quando eu vim para cá. Eu percebi isso, assim, que as coisas aconteciam, né? E curiosamente, né? Porque isso não é algo intuitivo, né? Mas aí a minha provocação, Paixão, está na escuta aí, né? Tô. A minha provocação veio um pouco do que eu estava introduzindo aí para o Pedro, né? Que a gente tem essa passagem de bastão, vocês passaram por uma passagem de bastão. No meu texto do seu filme, eu falo bastante como existe uma crise na passagem de bastão, né? Principalmente gerações que têm que lidar com seus dilemas e acabam não conseguindo ter até muitos recursos para estimular uma geração nova. Comentei com o Pedro que isso é um pouco diferente em lugares como Recife, onde você tem uma figura como o Kleber, que participa ativamente da produção dos filmes dos jovens, né? Ele encabeça, ele é o produtor, ele arruma recurso. Então, ativamente, esse núcleo consegue ir promovendo novos nomes, o que até hoje no Rio, e eu sei que você está ligado com gerações mais jovens, ainda é uma dificuldade, porque a gente sempre está, eu falei com o Pedro, esse ground zero, né? Que são essas gerações que partem do mesmo lugar, da precariedade, do filme sem orçamento, da dificuldade de distribuição, de se organizar em torno de uma promessa. E aí vou fazer uma brevíssima digressão aqui, que logo depois da geração de vocês, que eu acho brilhante, eu acho que a grande dúvida que paira sobre essa programação, acho que os filmes de vocês, eles apontam para 2 grandes promessas jovens, são filmes que não devem nada, não só a nível brasileiro, mas a nível internacional. Então, quando você assiste Reconciliados, ou assiste ao seu filme Paixão, você pensa, pô, o que aconteceu? Eu acho que a gente está um pouco aqui para descobrir, né? O que aconteceu que essas pessoas não foram para o longa e não se tornaram realizadores de primeiro escalão do cinema brasileiro, porque enquanto um filme de formação, um filme de formatura, os filmes não devem nada, eles apontam, cadê o produtor para olhar e falar, vamos para o longa-metragem, vamos seguir. E aí me parece que a gente tem, eu vou enumerar como uma espécie de crise dupla. Eu acho que o que o Faisal falou sobre uma espécie de academização, aí da academia, não com esse termo, né, mas essa aí da academia que tomou várias pessoas, inclusive da crítica posteriores a Contracampo, no caso da Foco, o próprio Lucas Batista, que é editor da Foco, se torna também um grande acadêmico, faz uma trajetória bem impactante. E aí eu sinto 2 coisas. Eu sinto que quando a gente tem a transição para a Cinética e para a Foco, que são as revistas oriundas, né, dessa fase da Contracampo, existe uma vontade de abertura, seja ir para a teoria do cinema com mais, entre aspas, rigor, né, ou com mais fôlego, fazendo um trabalho que já invade o campo acadêmico um pouco, né, que é um trabalho de arquivo, um trabalho de levantamento, e um trabalho que quase obrigatoriamente esbarra com outras áreas, né, vai esbarrar com a crítica literária,
vai esbarrar, até no caso do Lucas, um pouco com a matemática, vai esbarrar com a história das formas, história das artes no sentido amplo, na filosofia, que é onde o Paixão entra. Então, eu sinto que existe uma espécie de vontade de lidar com o cinema com uma matéria um pouco mais de fôlego, e não só a cinefilia enquanto paixão, e ao mesmo tempo eu sinto que existe essa abertura de lidar com as outras áreas da humanidade, que é uma coisa que na formação da UF, imagino que deve ter sido parecida, ainda era um pouco marginal. A formação em cinema, mesmo acadêmica, na fase da graduação, ainda é muito fechada no próprio cinema, né? Ainda não vai invadir a antropologia, não vai invadir sociologia, não vai invadir a filosofia, etc. Então, eu sinto que existiu esse esforço de adensar essa especialização e flertar com outras áreas, mas que acaba um pouco colocando em crise a própria paixão, no sentido de se torna tão acadêmico que acaba perdendo o lastro com essa coisa mais espontânea, mais amadora, mais descompromissada da realização. Esse é um dos eixos que eu apresento. O segundo eixo é, ao mesmo tempo que essa crítica se torna mais fechada, e a gente tem a passagem de figuras brilhantes, do caso o próprio Pedro, como eu citei, o Lucas, a gente tem o Matheus Cartacho, que também vai para a academia, que é um dos envolvidos com a Foco, Luiz Carlos Oliveira Júnior, que é outra figura brilhante, que agora é professor em Juiz de Fora. Então, a crítica ela vai entrando nesse espaço da academia e no espaço do conhecimento fílmico mais denso, e as gerações que estão nesse campo da espontaneidade, que estão nesse campo da realização, meio que tem essa crise de ligação, né? Elas já estão nesse, de novo, ground zero, estão tentando fazer os seus filmes sem dinheiro, etc., e a gente acaba tendo uma dificuldade de conversa. Acho que essa é um pouco a minha tese. Tudo isso, a minha provocação é a seguinte, eu não sei se vocês vão ter uma resposta para, mas essa é a minha dúvida. Olhando os filmes de vocês, o que vocês acham que acontece para a não continuidade dessa carreira, assim, que vocês estavam aptos a? O que vocês acham que, de repente, não é uma questão material, não é uma questão de conjuntura, mas atrai vocês, que vocês se identificam com o que eu descrevi em relação a esse adensamento, esse flerte com outras áreas do conhecimento, e principalmente no caso do Pedro, mas acho que no caso do João também, como vocês enxergam essas novas gerações que estão fazendo cinema agora? O que vocês veem até da experiência de vocês enquanto aprendizado, o que isso dá de perspectiva para o próprio cinema brasileiro, principalmente acho que no caso do Pedro, que tem uma passagem por 3 núcleos aí, que é São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. É uma provocação, mas respondam como vocês quiserem. Você quer que eu responda, Pedro? Vamos inverter a ordem? Isso, inverte a ordem. Tá. Peraí, vamos lá. Deixa eu tentar recapitular o que ele está me pedindo aqui. Olha, você falou tanta coisa que agora eu tenho que tentar falar, mas olha só, no meu caso, eu acho que se você é um cara super cinéfilo, nerd do cinema, mas não está aberto para outras áreas da cultura e da experiência humana, é muito provável que você não vai conseguir ser um bom realizador, um bom cineasta ou um bom crítico de cinema. Então, infelizmente, a cultura é muito ampla, de fato, mas é bom ter uma boa cultura, tentar ter uma cultura geral a partir do que te interessa. E eu acho que a gente não se interessa só por cinema, só por crítica. A gente se interessa por muita coisa. Inclusive, eu tenho a impressão que a crítica pode ter um lado muito provinciano se ela não se expande para outras áreas do conhecimento. E aí fica uma coisa meio grupinho que conhece o que cada um pensa, mas não tem uma expansão da consciência para além desses limites, né? É isso que eu acho que muitas vezes acontece em muitos casos. Então, eu acabo achando que a crítica, por mais verdadeira que ela seja, num determinado período, como foi o meu caso, um determinado período da minha vida, hoje ela já não significa mais tanto para mim, e eu acho que isso aconteceu com muitas pessoas. Eu sei que, por exemplo, Jacques Rivette, que foi até o objeto de estudo do Cauê, ele não queria que fossem publicadas as críticas dele. Só foi publicado póstumamente, porque ele não se sentia à vontade com esse material crítico que é basicamente da juventude, tá certo? Então, a gente vai aos poucos conhecendo o mundo, conhecendo vários lados que o mundo tem, e um grande realizador, ele conhece bem o mundo. Eu acho que tem muito mundo em um grande realizador, sabe? Senão não é um grande realizador. Isso não tem a ver, isso aí já envolve um aspecto que não é aquela
aquele controle da mise-en-scène, aquele esteticismo, mas pelo contrário, uma experiência de vida, de mundo, que é difícil saber como é que a gente adquire, mas tem que adquirir, sabe? Muitas vezes é adquirindo através de traumas, através de através da brutalidade do mundo, eu acho, sabe? E a gente vai se abrindo para outras áreas. Eu me abri para filosofia, hoje sou professor de filosofia, e a filosofia, uma das razões pela qual eu fui fazer filosofia é que ela, na verdade, está em contato com tudo. Então, existe filosofia, é o chamado ciência das ciências, né? Tem gente que não gosta disso, mas aqui eu vou usar esse termo, né? A ciência das ciências. Então, ela lida com a arte, ela lida com a matemática, ela lida com a ciência, ela lida com a religião, ela lida com política, ela lida com tudo. Então, ela pode fazer filosofia com esse material inteiro. Isso eu acho que me fascinou, porque eu não queria não acho que isso exista, mas uma filosofia pura, né? Da mesma forma, eu não sei se existe um cinema puro. A gente até pode pensar num cinema experimental, tipo, das puras formas, do movimento puro, etc. Mas, para mim, o cinema que sempre me fascinou é uma experiência de mundo, uma experiência da abertura do mundo, né? Então, é um pouco o que eu tentei fazer no meu filme, eu acho, porque um detalhe que eu vou comentar agora é que eu gostava muito das ruas do centro da cidade e queria poder filmar a rua do centro do Rio, a agitação que tem no centro. E hoje, inclusive, depois da pandemia, o centro nunca mais foi o mesmo. Hoje o centro está bem mais, o centro do Rio está bem mais despovoado, mas ele era um espaço fascinante, assim, de circulação de pessoas, de trânsito de ônibus, de tudo isso, e aquilo, essa vida que tem no centro, eu queria captar isso no filme, entendeu? Então isso é experiência de mundo, não é experiência de que filme eu vi, que diretor eu gosto, mas uma outra experiência, sabe? Eu não sei se, eu acho que eu fugi totalmente da pergunta, mas agora... Não, perfeito. Se você quiser só complementar antes de passar para o Pedro, como você enxerga isso com a sua experiência agora em outro lugar, com o que você vê das novas gerações ou do momento cinema brasileiro? Sim. Eu acho que assim, o cinema brasileiro. Qual é a frase dos Ganzella? Eu acho que são duas frases. A frase dos Ganzella são duas, tá? Totalmente pessimistas. Uma é a seguinte: o cinema brasileiro é tão ruim que só pode piorar. Ou a outra é parecida: o cinema brasileiro é tão ruim que só pode melhorar, tá? Não sei se você vai querer incluir isso na montagem, mas esse pessimismo dos Ganzella significa que a gente está num terreno um pouco complicado, né? Porque aqui não é um país. Essa cultura geral que eu estou falando, muitas pessoas não têm. Eu não tinha. Eu estou adquirindo mais agora, nos últimos 10 anos, mais ou menos. Mas tem uns filmes no cinema brasileiro que você vê que é pobre de mundo, pobre de experiência de mundo, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque desculpa, gente, eu agora me perdi. Eu vou só aproveitar que você está perdido para oferecer uma boia, ver se isso ajuda. Já que está falando da experiência de mundo e da tua relação com a crítica é um esporte de jovens? Olha, ela até pode, assim, eu acho que os grandes críticos. Eu vou falar uma coisa. Várias bombásticas, frases bombásticas. Primeiro, de fato, o jovem em geral é um idiota, tá? O jovem é um idiota. Eu sou contra o jovem, tá? É a frase do Nelson Rodrigues. Jovens, cresçam, amadureçam, sabe? O jovem é um idiota. E aí, por mais que ele esteja animado com cinema, com crítica, com tudo, ele nunca vai produzir algo realmente muito bom, com as exceções que são notórias e conhecidas, né? Agora, é possível fazer uma crítica mais amadurecida quando se é mais velho, mas aí você já passou por muito mais experiência de vida e também de leitura, tá? Eu acho que não existe sem leitura, que você consegue atingir um grau de profundidade e de intimidade com o cinema que você não consegue quando você tem 20 anos, cara, não acontece. Então, eu não sei o quão brilhante, por mais inteligente que sejam as pessoas, com 20 anos, você não vai produzir uma figura assim, você teria que ser um crítico continuado, que começa aos 18, 20 e poucos anos, e vai galgando espaço, seja através da academia, seja de uma outra forma, mas para ser uma pessoa mais desenvolvida aos 40, entendeu? Sabe?
Então, eu acho que a crítica, que é quase toda feita de gente de 20 anos, e o que acontece? Quando o Luiz Carlos Oliveira Júnior e o Tatiana Monassa saíram da Contracampo, eles foram para a academia. Eles foram para a academia e aí saíram da crítica, não fizeram mais crítica. E foram se desenvolver intelectualmente e também com as suas experiências de vida no mundo acadêmico e no mundo docente. A história do Pedro é parecida, a minha história é parecida, mesmo que eu tenha mudado de área. Então a crítica acaba ficando um pouco, na verdade, acaba sendo preterida ao longo da vida, né? E eu nem vou falar do caso da cinefilia. O Giovanni me perguntou por que eu não sou mais um cinéfilo. Eu quase não vejo filmes, basicamente por causa disso. Eu tô sempre estudando filosofia, quero passar em concurso, etc, etc. E eu não tô com tempo de ver filme. Em geral, eu acho uma atividade fútil ver um filme. Não serve para nada para mim, tá? Adoro cinema, mas eu quase não tenho visto filme, entendeu? E sei lá. Me perdi. Eu acho que a gente está quase falando de dois fantasmas. Eu lembro de dois textos, assim, um que está na Contracampo, acho que foi na edição 100 da Contracampo, que é bem a resposta do Cris Fujiwara, né, ao Bordo, que ele diz, olha, vocês querem ser críticos, vão para a academia. Eu acho que até talvez seja desse texto que ele falava que é importante gostar de escrever, né, mais do que gostar de criticar. Sim, Se não me engano, era desse texto mesmo, né, Paixão, agora eu não lembro. Eu acho que é desse texto. Eu acho que é desse texto. Eu acho esse texto. E quanto mais eu leio ele e dou ele em sala de aula, eu vejo esse texto fez um grande estrago na crítica brasileira. Assim. É o texto que todo mundo leu e se convenceu de que realmente eu vou para academia. E essa galera toda que se enumerou, com certeza, ou estava nesse momento, ou era um momento um pouco anterior a sair desse texto, e todo mundo foi se despertar para esse aprofundamento, mas também de outra perspectiva de carreira, né, e tudo mais. É verdade. Esse texto, se eu não me engano, ele foi... Essa conversa entre o Bordo e o Fujiwara foi travada em 2011, né? Não foi isso? Por aí. Isso eu não sei. E coincide um pouco com essa debandada, né? É engraçado, né? Essa debandada foi bem nessa época, assim, né? E eu nem sei direito como é que tá a crítica hoje em dia, assim. Essa é uma conversa aqui entre a gente, tá? Eu não consigo desenvolver algo a partir disso. Eu também não tenho lido nada de crítica. Eu vou tentar só simplificar, então, Pedro, para te passar a bola. Eu acho que eu tentei passar essa coisa que esse momento de uma, entre aspas, cinefilia, flertando com a crítica, mais passional, ele, ao meu ver, dá abertura para um segundo momento, que eu acho que você participa, eu acabo participando diretamente, Giovanni, próprio Paixão, que esse adensamento tanto no cinema enquanto área acadêmica, né, mas com flerte em outras áreas, que é o momento também que você sai dessa realização, você vai continuar realizando depois, mas você, não sei, sente uma necessidade, uma questão de conjuntura, queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, como foi para você isso, e o segundo é perspectiva em relação aos jovens, principalmente você falou bastante dos docentes, né, que realizam, mas como que você vê esses jovens, se você tem contato ou não, se você acaba participando, o que está acontecendo, o que você acompanha ou não acompanha? Uhum. Então, a minha trajetória, né, do Rio para São Paulo, de São Paulo para Curitiba, ela é bem linear, assim, né? Eu era aluno no Rio, de graduação, continuei como aluno em São Paulo, na pós-graduação, fui para Curitiba, comecei a dar aula, e, assim, começando pelo final, né? Eu acho que o meu contato com a juventude realizadora hoje vai muito pela minha relação com os meus alunos, né? E eu acompanho assim, os filmes que são produzidos lá no contexto da universidade, né? E tento acompanhar, por exemplo, semana passada teve o Metrô, que é o Festival de Cinema Universitário aqui de Curitiba. São exibidos alguns filmes, né, produzidos. Aí, ó, o Giovanni está com um catálogo aí, o catálogo do Metrô, que é uma espécie de FBCU, é o equivalente ao FBCU, assim, né? Eu acho que o FBCU ainda existe, é um festival de cinema universitário que tinha no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, e ainda tem até hoje, mas eu fiquei muito tempo desatualizado, assim, sem acompanhar o que se produzia, assim, e agora que eu tô dando aula, estou tentando me aproximar um pouco mais para compreender, assim, né,
um pouco os filmes que estão sendo produzidos e tal. Embora eu acho que a diversidade é tão grande que é difícil ter uma visão de conjunto mais ou menos coesa, né? Eu acho que se em algum momento isso foi possível, ou melhor, se em algum momento havia a ilusão de que era possível ter uma compreensão do que se produzia no cinema universitário, hoje em dia é muito difícil você conseguir pegar, porque são muitos filmes, né? É um volume muito grande de filmes, né? O que eu sinto, acompanhando, por exemplo, esses festivais, como o Metrô, por exemplo, é que os filmes produzidos na universidade em que eu atuo como professor, eu sinto que, em geral, são filmes um pouco mais subjetivados. São filmes muito pessoais, são filmes feitos com essa vontade de falar sobre si próprio, né? E os filmes que são produzidos em outras universidades, em comparação com esses, são um pouco mais assim, exercícios de gênero, que é uma coisa que eu ainda sinto que ainda tem, né, em algumas universidades, né? Isso algo que eu percebi vendo os filmes assim produzidos nos últimos 5 anos, assim, né, que ainda existe essa vontade de exercitar códigos de gênero e também existe também essa vontade muito grande de tentar falar de si próprio, né, através de uma expressão pessoal e tal, assim. O que eu não vejo muito é um tipo de cinema que eu acho que tanto eu quanto o João fizemos naquela época, que é um cinema sem vergonha, por exemplo, de parecer muito rigoroso, muito, muito duro, né? Eu sinto que esse tipo de tentativa é muito menos comum, assim. Hoje em dia, os filmes me parecem muito mais inacabados, acho que ensaístico, talvez, não sei. Eu acho que essa dureza que a gente estava tentando alcançar de alguma forma ou ficou muito para trás, assim, não sei se tem a ver com a mudança de suporte do analógico para o digital. Os filmes têm uma leveza maior, né? Isso é uma coisa muito perceptível, né? E, Mas eu acho. Posso falar? claro, claro, claro. Eu sei que eu queria fazer o meu filme pesado, né? Sim. E eu acho que é quase que hoje eu acho que é um pouco uma performance de um jovem que quer, no fundo, fazer um filme mais pesado do que é capaz de fazer. Uhum. E Sim. eu tenho a impressão que. Mas eu sei que tinha um exercício muito de espontaneidade em certo cinema universitário que me desagradava. Eu até comento isso na entrevista, porque é um cinema assim meio superficial demais. E eu queria tentar, naquela altura, fazer um filme um pouco mais denso, que tivesse mais densidade. Eu também queria experimentar com Pedro, como o Pedro comentou, com um certo cinema de gênero. Mas é um cinema de gênero que está transitando ali na rua do centro da cidade, né? Não é filme de estúdio, né? Acho. Fala. Eu vou aproveitar o gancho só para a gente ir para a última rodada, fazer minha última, depois você faz sua última, Giovanni, a gente encerra só por causa do horário, mas Claro. aproveitar esse gancho que você fez, só fazer um breve comentário. Eu conversei com o Petson o dia no retrasado e ele falou uma coisa, que os filmes de jovem, existe uma espécie de expectativa que eles são filmes, vai ter uma fruição sexual, essa explosão da quase puber ali, dessa juventude, mas que para ele as obras de jovem, não só no cinema, são obras formalistas, porque a preocupação do jovem nesse seu primeira realização, primeiras realizações, acaba sendo muito mais que estrutura. Ele dá o exemplo Acossado, por exemplo, do que necessariamente já ter o domínio das formas para aí conseguir explodir. Então, os filmes de vocês, eles me parecem estar nessa regra e eles parecem operar como uma espécie de sismógrafo, no sentido que eles captam coisas que eu acho, mesmo talvez vocês vendo a retrospecto, talvez vocês não imaginavam que estavam lá. É um cinema que dialoga profundamente com a tradição do cinema do Rio. Eu penso principalmente no Júlio Bressani. Eu acho que tem muita conversa com o Júlio Bressani, mas eu vejo também Gustavo Dal bastante, uma questão da burocracia, do mundo do trabalho, fora a paisagem do Rio de Janeiro, que eu acho que, até tentando complementar o João, tem a questão, óbvio, o conhecimento do mundo, mas não só o conhecimento do mundo enquanto retórico, enquanto ideia, mas
tem quase o conhecimento fisiológico do mundo, que é a convivência, a chapa sensível do jovem, às vezes não elabora o seu argumento, o seu conceito, mas ela está lá e acaba transmitindo para o filme. O filme acaba sendo mais inteligente do que a gente, né? Ele surpreende a gente, acho que isso faz a possibilidade do filme de vocês. Mas, enfim, minha pergunta é uma pergunta muito simples, porque eu acho que é a dúvida que vai surgir nos nossos espectadores, que é: o que vocês estão fazendo? Vocês pretendem fazer novos filmes? Onde assistir os filmes que, de repente, vocês tenham feito no caso do Pedro? Ou seja, que a gente pode esperar de vocês? Quais são os planos para agora? E eu queria terminar também com o que vocês estão assistindo de cinema independente contemporâneo que vocês acham interessante recomendar? Não necessariamente brasileiro, mas o que vocês acham interessante estar no radar, aproveitando esse espaço, que é o espaço de criar novas janelas, para, de repente, vocês trazerem algum nome que a galera não está de olho e que, enfim, pode ir atrás a partir da sugestão de vocês. Vou começar com o Pedro agora, a paixão vai inverter. Beleza. Legal gostei muito do seu comentário, né, sobre sobre a sua percepção, né, sobre os filmes, né. Assim, como eu falei naquela minha entrevista, né, aqui em Curitiba tem um festival de Super 8, né, mais uma vez eu indo para o analógico, né, que eu acho interessante, assim, eles oferecem a oportunidade de você fazer um filme num cartucho de Super 8, é super simples, né, são filmes bem, em geral, bem curtos e sem montagem, né? Você tem que fazer o desafio é filmar numa tomada única, né? Todos os planos já encadeados, já montados, né? E eu participei 2 vezes desse festival e fiz esses 2 filmes que foram exercícios muito singelos e tal, interessantes, mas foi legal. Eu tive a oportunidade de juntar uma equipe, né? Conversar com a fotógrafa, a minha colega lá da universidade, que é a Cato. A gente conversou sobre esses filmes. E tive um pouco esse gostinho de fazer o roteiro, pensar as imagens, decupar, né? E isso foi muito gostoso, assim, me deu muita vontade de tentar fazer algo assim, um pouco maior, talvez fazer um projeto para mandar para um edital de desenvolvimento de roteiro, né? Enfim. Acho que esse contato também com jovens assim acaba me animando também, né? Acaba me dando mais energia, assim. E então é isso. Eu fiz esse filme, um chamado Aceno, que acabou não dando muito certo, porque acho que a película estava com algum problema, ou a lente da câmera, não sei. O filme ficou todo desfocado. Então, o que eu tenho é uma versão digitalizada do filme, porque a gente filmou em digital e também em Super 8, né? Mas o filme que a gente fez no ano seguinte chama-se A Cigana Adormecida, que é um filme baseado num quadro do Rousseau, que também tem esse mesmo título, que minha companheira estava grávida na época, e aí eu peguei um pouco esse mote para a gente fazer um filme que fazia referência a esse quadro. Assim. E o filme está disponível no YouTube, se eu não me engano, não sei se está no modo privado ou no modo público, acho que está no modo privado, mas eu vou disponibilizar em breve. É isso, foi um exercício bacana, interessante, e sobre referências, eu não sei, tem que pensar um pouco melhor, assim, não tô com nenhum nome assim, de bate-pronto, não. Eu que falo, é isso? Eu vou começar pelo final. De fato, eu não tenho nenhum nome. Aliás, o Cauê me perguntou uma outra coisa. O Cauê tinha me perguntado sobre a geração mais nova. Eu não estou acompanhando. Não estou acompanhando. Uma coisa sinceramente, Cauê, eu quase não vejo cinema feito em 2024 ou 2023. Eu não estou acompanhando. Então, eu não consigo nem responder sobre novos realizadores, cinema independente. Infelizmente, não consigo responder. Eu quase não vejo filmes mais, né? Eu estou muito atarefado com a filosofia agora. E olha, eu adoraria, quando eu tiver um pouco mais de tempo e mais recursos financeiros também, de repente eu faço um novo curta, porque às vezes eu flerto com essa ideia. Quero fazer um novo curta, agora já sou mais velho, eu acho que eu vou conseguir fazer bem diferente. Se o meu filme é uma experiência formalista, como você falou, eu agora gostaria de fazer uma experiência mais despojada, sabe? E eu gostaria muito disso. Tem umas ideias de filme, mas por enquanto não está rolando muito, não.
Eu vou só complementar, aí quando se o Faz Sol colocar os filmes, a gente pode até disponibilizar, a gente faz um post, né, Giovanni, coloca os links para a galera assistir, e aí eu vou roubar um pouco a fala do Faz Sol, porque tem um realizador contemporâneo, embora com uma idade avançada, mas a gente pode considerar contemporâneo, que ele tem um diálogo, fez o mestrado sobre, um diálogo que vai para além da academia, que é o Eugene Green. Talvez fosse interessante para quem gostou do filme do Faz Sol, até para depois ler os textos dele e tal, vou roubar e dar essa dica. Olha o livro aí. Se você quiser até aproveitar e fazer esse gancho. Não, com certeza. Nossa, foi incrível, assim, né? Foi meu mestrado, né? Esse livro daí é o fruto da minha dissertação de mestrado sobre o Eugene Green, né? O Giovanni está mostrando, não sei se vai ficar visível para os outros, mas enfim, foi muito legal. Isso foi uma das coisas bacanas que surgiram quando eu vim para Curitiba, né? Eu vim para cá, a gente ganhou um edital para publicar esses livros, que frutos das nossas pesquisas, né? Aqui em Curitiba tem um grupo, tem uma produtora que chama O Quadro, né? O Alexandre Rafael Garcia, o Wellington Sari, o Christopher Faust, né? O Evandro também. É um grupo de pessoas mais ou menos da nossa geração que está fazendo uns filmes, né? E, inclusive, o Wellington Sari, ele já fez uns longas metragens super interessantes, né? Que eu acompanho com muito interesse, né? Mas, enfim, o Eugene Green, né? O realizador Eugene Green, ele veio para o Brasil em 2014 e eu já tinha feito a minha dissertação de mestrado, né? E aí, por conta disso, a gente se encontrou numa ocasião, a gente começou a trocar e-mails, né? E foi uma troca muito generosa, muito especial, assim, guardo com muito carinho esse período que a gente tinha essa troca, né? Começou, obviamente, por conta da pesquisa e depois ela se estendeu por um tempo mais, né? E aí, nessa vinda do Eugene Green para o Brasil em 2014, por conta de um festival que teve em São Paulo, né, a Mostra Indie, né? A gente se encontrou novamente, né? Nosso segundo encontro. E aí, nessa ocasião, eu pedi para ele escrever para mim um argumento de um filme, de um curta-metragem. Eu disse para ele que se ele escrevesse um argumento de um curta-metragem para mim, isso seria um incentivo para eu voltar a realizar filmes. E eu confesso que assim fiquei absolutamente encantado e absolutamente assim, me senti muito privilegiado de ele fez de fato o argumento, né? Eu já tentei submeter 4 vezes para editais de fomento e nenhuma eu não consegui ainda ser aprovado, né? Tentei uma vez no Rio, uma vez em São Paulo e 2 vezes aqui em Curitiba, ainda não rolou. Mas eu tenho muita vontade de desenvolver esse projeto, né? Se eu conseguir fazer esse curta, vai ser algo muito, muito especial para mim, né? Vamos ver. Giovanni também tem interesse em participar da equipe, a gente já vem se falando bastante. Giovanni também é muito apaixonado pelo Eugene Green, né? Essa relação, assim. E esse nosso público jovem que gosta de Eugene Green ou vai vir a gostar, no futuro, quem sabe a gente abre o financiamento, dependendo do orçamento do filme, e aí vocês ajudam a realizar, que ia ser muito bom. Se vocês gostam do cinema do Pedro, gostam do Eugene Green, fiquem atentos, então. Passar para o Giovanni, então, com a última pergunta. Nossa, não, eu, na verdade, vou dar aquele drible de palestra, mas me senti contemplado nas últimas perguntas do Cauê, que eu achei que elas já estavam caminhando para um encerramento, até pelo adiantado da hora, né, gente? 1 hora. Isso aqui tem que acabar, senão a gente vai perguntar mais coisa. Eu queria perguntar mais até da Raio Verde, mas daí qualquer coisa eu pergunto isso depois. Pergunta, é interessante a gente ficar registrado. Do... que eu acho que o Raio Verde foi um momento muito especial mesmo. A mostra do Fritz Lang ter acontecido é uma coisa muito impressionante. Queria perguntar do trabalho disso, porque a gente quase que não tem. Ninguém dá entrevista sobre mostra, né? Mas da mostra ter acontecido, de ter vindo película, né? E de ter aquele catálogo que é incrível, que até hoje é uma referência, muito texto, muito produzido e texto inédito. Então eu fico me perguntando muito de como que foi esse processo e até, claro, uma curiosidade, né, que não tem como não passar, que é exato, ó, a gente tá nas mostras, né, dos livros, esse catálogo que é lindíssimo, e
de chegar no nome do Raio Verde para a produtora, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito desse filme. Mas queria perguntar um pouco desse ímpeto, né? De fazer a produtora e essas primeiras ações e que deram tão certo, e ao mesmo tempo daí vida que segue, né? Quer falar, João? Melhor eu falar, né? Ai, gente, vocês fazem muitas perguntas. Então, vamos tentar falar. No caso, tem tudo a ver primeiro com a nossa formação na UF, que é uma formação que rapidamente formou um grupo de amigos. Eu, Pedro, Joyce, Kalak e Alice, né? Formamos, nós cinco, um grupo, mais ou menos com os mesmos interesses, claro, com algumas diferenças, mas com os mesmos interesses em cinema, alguns em crítica, que era o meu caso, mas o caso do Kalak também. E aí a gente começou a fazer esses filmes, né? O Pedro fez alguns filmes, o Kalak fez, a Alice fez, a Joyce fez, e eu fiz também, e a gente pensou em reunir todos numa mesma produtora, né? E o nome do Raio Verde surgiu porque o Romer morreu quando a gente estava querendo um nome para a produtora, o Romer morreu. E aí o Romer morreu, eu falei, eu acho que tem que ser um nome romeriano, né? Um nome ligado ao Romer. E aí veio essa ideia do Raio Verde, que, enfim, além do filme ser muito bom, eu acho que é muito sugestivo o título, né? Nem tanto só pelo filme, mas pelo nome em si da coisa, né? E eu, a gente montou a produtora e a produtora realmente entrou na ativa ali mais ou menos na época da Mostra Fitzlang, em 2014. Então, na Mostra Fitzlang, ela foi produzida pela Raio Verde, né, financiada pelo CCBB. Eu fui o curador junto com a... Na verdade, a gente fez tudo, eu, Joyce e Pedro. Não, Kalak, agora eu estou confundindo. Kalak, eu e Joyce. Fomos os curadores e também os produtores da mostra. A gente fez tudo, a gente organizou nós três todas as etapas. De fato, trouxemos vários filmes em 35mm, acho que quase todos, e o que não era em 35 foi em 16. Então foi tudo película. Eu realmente parece que eu sou um cara do analógico, né? Além do meu filme ser é, em 35, a mostra também em 35, a gente é da velha guarda do 35, né, cara? E foi uma mostra bacana, claro, muito trabalho e tal, mas foi bem legal de fazer. E logo depois disso, eu acabei indo para filosofia, entendeu? Eu também estava numa outra época da minha vida que eu estava me apaixonando muito por filosofia. E então eu saí da produtora antes dela acabar. E aí eu saí, fui realmente fazer um projeto mais individual meu, né? Que eu acho que é inevitável no processo da vida, sabe? E aí a produtora ficou com o Kalak, ficou com a Joyce, eu não sei se o Pedro estava, aí o Pedro pode me corrigir. Eu saí junto com você, João. Acho que a gente saiu em 2013, por aí, não foi? Não, 2013 não foi, porque 2014 eu estava fazendo Lang. Eu saí em 2015, 16. Ah, então estou meio perdido no tempo. Foi 2015 ou 16. E aí depois a vida que segue, porque o Kalak também não quis continuar, agora está morando nos Estados Unidos. A Joyce agora está morando em Fortaleza, quer dizer, cada um foi para um canto, né? E eu acho que é muito difícil, aí recapitulando uma coisa que eu estava falando, é muito difícil as coisas darem certo no cinema brasileiro. Não é só que não tem interação entre uma geração com outra, é uma série de coisas, é um meio extremamente competitivo e egóico, né? E não sei explicar, cara. Todo mundo tá buscando fazer o seu, todo mundo quer ser diretor e não necessariamente quer fazer uma outra função, sabe? E aí acaba que não tem uma indústria, né? Que era o sonho da Embrafilme, assim, ter uma indústria que não existe. Não existe indústria de cinema brasileiro. E eu acho que por não existir uma indústria, fica difícil das coisas decolarem, sabe? É muito cada um por si, sabe? Eu acho, né?
Achei muito engraçado, porque a entrevista terminou, terminou super para baixo. Eu ia falar alguma coisa assim do Gindo, não tem. A energia foi caindo aí, né, João? A energia. Não, o eu falo. Até fazendo gancho, porque o próprio Pedro Costa, acho que não tem nenhuma polêmica nisso, fala que o cinema industrial, enquanto ideia, não existe, que são, na verdade, várias pequenas manufaturas. Acho que é uma coisa, não é tão polêmica, porque é meio dada, são várias pequenas produtoras, um ecossistema de pequenas distribuidoras, pequenos sales agents, que se concentram em festivais que também estão espalhados, né? Você tem Cannes, Veneza, os grandes, depois vários, no mundo inteiro você tem centenas de festivais. Então, de fato, a ideia da uma unidade, acho que não é nenhuma questão só do Brasil, mas uma questão global, que essa unidade do cinema, né, desses grandes centros de produção, por uma questão de capitalismo, uma questão de mudança de paradigma, acaba dando espaço para... Você pega filmes premiados em Cannes, etc., às vezes a produtora tem 8 funcionários. Então, eu acho que é uma realidade do cinema, não só do Brasil, mas geral, óbvio, com os agravantes de um país onde o investimento em cultura tem as suas dificuldades. Mas acho que é pertinente. Existe um problema com o ecossistema do cinema, não só no Brasil, mas hoje, que vai encontrar outros escoamentos. Você quer fazer algum outro comentário, Pedro? Não, na verdade, só queria agradecer aí pela conversa, né? Não sei, gente, estou um pouco cansado. Eu acho que eu não estou conseguindo elaborar muito a essa altura. Eu vou dar um encerramento, então. Primeiro, gente, espero que seja a primeira conversa de muitas do Pedro e do João, porque a nossa intenção, acho que é também trazer eles, convocar eles aí nesse panorama difícil, mas ao mesmo tempo, eu acho que essa conversa me dá esperança, quero ouvir do Giovanni também, mas o fato que vocês encontraram, seja fora ou dentro do cinema, um jeito de dar vazão a essas curiosidades e vontades, e no caso do Pedro, continuar fazendo cinema e estar em contato com um outro ecossistema que agora são os professores, e também tem os alunos, e tem o festival universitário. Então, acho que tem o lado pessimista, mas, ao mesmo tempo, as coisas continuam a surgir, né? Não param, vocês estão aí, e que a gente escute vocês e leia vocês mais, por que não, né? Vocês são vozes importantes, seja dentro ou fora da realização. Então, para mim, foi um privilégio, um prazer. E também inaugurar esse bloco. Espero que a gente receba outros realizadores, aí vai ser legal a galera comparar, mas acho que todos têm algo em comum em relação às próprias dificuldades, como o Paixão pontuou, com essa estrutura. E eu acho que a gente continuar fazendo as coisas, abrir espaços como esses, imagino que vão ter desde pessoas da nossa geração de vocês, até mais jovens ouvindo, então é sempre um lugar de formação e de registro. A gente ouviu o Calac fazendo até um adendo, né? O Calac que eles citaram também é acadêmico hoje, tem um mestrado premiado, agora está no seu doutorado fora do Brasil, então a gente vai mais ou menos montando o quebra-cabeça a partir desses relatos, como esse em vídeo, né? Histórias que não são as oficiais, mas aí a gente consegue entender como esse panorama de formação do que não é, como o Pedro falou, e até ouvi um amigo lá, Moura Matheus, ele colocou do jeito muito bonito, que ele falou, não tem um cinema brasileiro, são vários cinemas brasileiros, que são vários Brasis, então tem uma totalidade do que a gente tem no Mato Grosso, ou que a gente vai ter em Porto Alegre, ou que a gente vai ter em Roraima, ou em São Paulo, realmente é um esforço de apreensão que fica um pouco aquém, é um esforço quase impossível, mas uma história dentre as várias histórias a gente consegue contar aos poucos. Então, para mim é um prazer e muito obrigado para vocês terem aguentado tanto tempo de conversa. Valeu, Cauê. Muito bacana aí a conversa, assim, adorei participar. Obrigado aí pelo convite. E muito legal ver aí que outras pessoas estão vendo os nossos filmes e está sendo, de alguma forma, assimilado aí, né? Enfim, valeu aí, gente. Valeu, Giovanni. Valeu, Cauê. Giovanni, quer fazer sua fala final? Aí o Paixão se despede ou não? Tá de boa? Não, tô de boa, gente. Já sinto que encerramos. Encerramos, então, gente. Muito obrigado. Quero muito agradecer a vocês terem. Só quero agradecer. Conversar com a gente. Desculpa aí, Paixão, te cortei na hora. Não, desculpa, eu que te cortei, é porque eu fiquei com medo de terminar a live e nem agradecer pela oportunidade. Então, eu acho que a ideia surgiu meio em conjunto aqui com o Cauê. Eu ia fazer essa conversa, eu acho que foi muito bacana, e quero agradecer aos Estranhos Encontros para estar disponibilizando o meu filme, o filme do Pedro, e proporcionar essa conversa, só isso. Acho que só dá um oi geral.
E, gente, última coisa, prometo, depois que os filmes saem do ar, né, a gente vai manter esse arquivo, vai manter essa conversa, e aí, no caso dos filmes estarem disponíveis, mesmo depois de serem os encontros, a gente coloca junto os links, que aí vocês assistam os filmes, vai fazer mais sentido, e os filmes também do Pedro, etc., a gente faz esse apanhado. Muito obrigado para quem assistiu até agora, siga os Estranhos Encontros nas redes, que é Estranhos Encontros _, e no nosso site estranhosencontros.com. É isso, gente.